Olá pessoal, todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje nós vamos falar sobre um paradoxo muito interessante dentro do contexto da termodinâmica, o chamado paradoxo do congelamento, conhecido também como efeito Mpemba. E vamos relacionar esse efeito com a lei de resfriamento de Newton. Então, o que é esse paradoxo, né? Ou esse paradoxo gelado? Então, diz o seguinte: imagine você você pode ter a seguinte pergunta, né? Água morna pode congelar mais rápido que água fria? A priori, né, no primeiro momento, você, né, poderia responder que não, né? O fato dela estar mais morna, né, demoraria mais a chegar ao ponto de fusão, né, a temperatura próxima de 0 graus Celsius, né? Mas, sob certas condições, né, é possível sim, né, no laboratório você fazer esse efeito, fazer com que a água morna chegue ao congelamento mais rápido que a água fria. Então imagine que você tem aqui, olha, dois becers, né? Dois recipientes idênticos com a mesma quantidade de água, o mesmo volume e a mesma água, certo? E aí tem um termômetro lá, né? Uma está morna, né? Que eu estou chamando de quente, que eu coloquei a situação 1, e a outra está fria. Chamei de situação 2. E aí tem água lá, né? O termômetro está marcando a medida. E aí você coloca, por exemplo, no congelador, né? Sob certas condições e verifica quanto tempo leva para ambas atingirem, né, o ponto de fusão. O ponto de fusão é para a temperatura 0 graus Celsius, ou se preferir, se você quiser converter para Kelvin, 273 Kelvin. Então, o paradoxo é exatamente isso. Então, sob certas condições, é possível sim que essa água quente ou morna chegue primeiro a essa temperatura, ao contrário em comparação com a água fria, certo? Então, isso é um mistério, né? Isso é um dos problemas, digamos assim, que não há um consenso da comunidade científica, né? Cientistas, né, de vários órgãos internacionais importantes, né, espalhados pelo mundo, já tentaram, né, desvendar esse mistério, tentando encontrar, por exemplo, uma teoria, uma lei que descrevesse com clareza e de forma bastante ampla todo o efeito, né? Então é um dos mistérios da água, né? Como a água é um dos elementos muito interessantes, né? Que tem propriedades fantásticas. E aí há alguns fatores, né, que podem, digamos assim, explicar parcialmente o efeito. Um deles é a convecção térmica, né, que é o que nós vamos adotar aqui para relacionar com a lei de resfriamento de Newton. O outro é a questão do superaquecimento. O superresfriamento. O outro fator que também pode explicar o fenômeno parcialmente é falar sobre a questão dos gases e as impurezas contidas nessa água. E também falar da questão da evaporação. Então, tem vários fatores que contribuem para o efeito que pode dar uma solução, um esclarecimento melhor parcialmente do efeito, tá? Esse efeito, né, ele existe também um efeito Mpemba inverso, né? E também existe a versão quântica desse efeito. Então, se você quiser dar um tratamento quântico para as moléculas de água, o que está acontecendo também é possível. E aqui nós vamos fazer uma modelagem, um modelo teórico para explicar o fenômeno usando a lei de resfriamento de Newton, né? Lembrando que esse efeito ele foi descoberto na década de 70, né, por Mpemba, né, que era o estudante na época, na década de 70, da Tanzânia, da África, né? Então ele verificou esse efeito durante, né, fazendo picolé lá na Tanzânia, perfeito? Então vamos explicar aqui esse efeito parcialmente aqui, né, usando uma teoria, a lei de resfriamento de Newton. Então, para você relembrar alguns conceitos interessantes, né, o que é a lei de resfriamento de Newton? A lei de resfriamento de Newton é a lei, né, que trata sobre a troca de calor, né, por convecção térmica, né, diante de uma brisa, né? Uma brisa que o objeto está dentro de um ambiente que é uma brisa. Então, é uma equação linear, né? Então, você tem aqui a variação da temperatura no tempo, né? Menos A, T menos T0. Então, T é a temperatura, Tzinho é o tempo, A é o parâmetro de resfriamento, o coeficiente de resfriamento, e TE é a temperatura do ambiente,
na qual esse corpo está inserido. Lembrando que esse TE é constante e esse TE é menor que a temperatura T, né? Garantindo que tudo isso aqui fique com sinal negativo. Então, como é que você resolve essa equação linear, né? Então, você faz uma mudança de variável, chama U desse termo aqui, e DU é o DT. E aí você substitui nessa equação diferencial de primeira ordem, coeficiente constante, né, e homogênea, e aí você encontra, né, essa equação, aplica o método de variáveis separáveis e resolve, né? Integra, passa U para um lado, o T para o outro, integra ambos os lados de 0 a T, de U0 a U. O 0 é exatamente aqui quando o T for igual a T0, e U é igual a U quando for T menos TI, lembrando disso. É quando você integra, vai dar o log da diferença é o log da razão, fica U sobre o 0. Substituindo os valores, você encontra finalmente que a temperatura em função do tempo é dada por essa expressão que depende de uma exponencial, basicamente, né, com argumento negativo, tá certo? Então você pode agora, né, tentar entender a lei de o efeito Mipemba através da lei de resfriamento. Então vou chamar, lembrando de T1 é a situação em que a água está quente e T2 a água em que a situação está fria. Então voltando aqui para cima, né, assumindo que T1 é esse termo, você isola aqui T1, passa esse termo para cá, menos TE, é esse camarada. E a mesma coisa você vai fazer para T2, lembrando que a temperatura inicial aqui é de 1 e a temperatura inicial de 2. Eu estou pegando as duas situações, 1 e 2, água quente e água fria, substituindo na equação aqui obtida da lei de resfriamento de Newton. E aí quando você tem essas duas expressões, né, você vai dividir uma pela outra. Quando você divide uma pela outra, esse termo dividido por esse termo dividido por esse aqui, você cancela as exponenciais. Então, veja, já que o T1 inicial tem que ser maior que T2, né, porque T1 inicial é a água quente, a temperatura inicial, né, do recipiente 1 é quente e aqui é fria. Então, você tem que dizer o seguinte, né? Então, se, né, T1 0 é maior que T2, esse termo aqui você pode garantir que ele é maior que 1. Ou seja, esse termo aqui do lado esquerdo tem que ser maior que 1. E aí quando você multiplica, né, faz a proporção, né, o produto dos meios igual dos extremos, corta os TEs, você vai concluir que T1 tem que ser maior que T2. Então, em resumo, o que isso significa? Significa dizer o seguinte, que se a água quente, né, é o nosso, inicialmente está quente, T1 0 é maior que T2 0, né, a temperatura do recipiente 2 inicialmente, então, inicialmente o recipiente quente está com uma temperatura maior que o recipiente da direita que está frio. E aí, se você utilizar essa relação na lei de resfriamento de Newton, você vai concluir que para um tempo finito, um Tzinho finito, a temperatura 1 sempre vai ser final 1 sempre vai ser maior que T2. Então, se você plotar um gráfico desse resultado, o que você vai obter? A temperatura em função do tempo. Aqui você coloca uma assíntota, que é a temperatura do ambiente, a temperatura que eles devem atingir, né? Que é o ponto de fusão, que é a 0 graus Celsius, né? Eu plotei esse gráfico em relação à escala Kelvin, que é 273 Kelvin, né? E aí, se você plota, pega o resultado de 273, substitui aqui, ó, nas expressões T1 e na expressão T2. Se você faz isso, você obtém essas expressões. Então, o que você quer dizer? Se T1 inicialmente é mais quente, no caso aqui o gráfico vermelho é a água quente, o gráfico preto é a água fria. Então, inicialmente T1 0 é maior que T2. Então, há algum tempo T finito em que T1 0 é menor que T2 0? Não. Em qualquer ponto, qualquer instante de tempo que você escolher, sempre a temperatura final de 1 vai ser maior que 2. Então, quem chega primeiro ao congelamento, nesse caso, usando a lei de resfriamento de Newton usual, né, é exatamente a água morna. A água morna é o gráfico em preto. Então, já que a água morna ela está a uma temperatura menor, ela chega primeiro ao ponto, né, de fusão, né, ao congelamento. E aí, somente depois, né, de um certo tempo, T1
T1 chega ao congelamento, mas quem chega primeiro é quem está com a temperatura mais baixa, ou seja, a água morna. Então, o que você pode concluir dessa análise é que, se você quiser entender o efeito Mpemba usando a lei de resfriamento de Newton usual, não é possível concluir que essa temperatura final 1 seja menor que a temperatura final 2. Então, qual é a análise? A análise é fazer uma modelagem, uma mudança na lei de resfriamento de Newton. E é isso que nós vamos fazer aqui. Então, das modelagens de trocas de lei de resfriamento de Newton, ela já existe, né, na literatura. Então, por exemplo, essa equação é uma lei de resfriamento de Newton modificada, ela é não linear. Então, por exemplo, quando n for igual a 5/4, ou exatamente 1,25, você tem a teoria, a modelagem do Long-Petit, né? Então, é uma modelagem que você pode aplicar lá na termodinâmica, né? Desses dois cientistas aqui. Quando esse n estiver entre 1,3 e 1,6, você pode também obter aqui a equação chamada equação de resfriamento de Taylor, né? Todas as equações são não lineares. Aqui, essa outra equação com vários coeficientes de resfriamento, né? Com termos elevado à primeira, segunda, terceira e quarta potência, uma combinação linear até quarta ordem de polinômios, é conhecida como lei de resfriamento de Newton-Stephen modificada. Então, todas essas leis, esses modelos, servem para descrever fenômenos físicos, né, dentro do contexto de resfriamento. Então, você pode perceber que essas leis são leis que vieram, né, da lei de resfriamento de Newton com algum termo modificado. Então, nós vamos sugerir aqui uma proposta bastante simples, mas que não é a única, de tentar modelar esse efeito Mpemba a partir, né, da lei de resfriamento de Newton. Então, para isso, nós vamos pegar a lei de resfriamento de Newton usual e acrescentar esse termo novo em vermelho. Esse termo novo, né, ele é uma sugestão de um artigo de 2010 do Vladan e do Kapor, né? Um artigo que trata exatamente da inserção desse termo, né? Então, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link para você baixar o PDF desse artigo e conferir na íntegra essa análise, tá? Então, onde esse termo aqui, né, é dado por essa expressão, a diferenças de temperatura em relação ao T final e o T inicial, tá? Esse termo aqui, esse símbolo, né, abrindo e fechando aqui, é a média, né? Então, é uma diferença média de temperatura. Esse camarada aqui, né, você pode entender ele como sendo o valor médio, né, geométrico da diferença inicial e final entre a temperatura do líquido e do ambiente, ou da parede de resfriamento, que eu estou considerando como uma brisa, né? Então, se você pegar esse termo e substituir aqui elevado ao quadrado, meio corta com ao quadrado, você vai simplificar e vai obter uma equação que é exatamente essa aqui. Essa equação é linear, ela é muito parecida com a lei de resfriamento de Newton usual, só que o parâmetro de resfriamento, para a lei de resfriamento de Newton usual, eu chamei de A, aqui, ó, na primeira folha. Agora é um ATIL, né? Então, é um parâmetro de resfriamento de Newton agora modificado. Esse ATIL é exatamente A mais B, T0 menos TE, né? Temperatura inicial menos a temperatura do ambiente, né? Perfeito. Então, se você resolver essa equação de forma análoga que nós fizemos para o caso de resfriamento de Newton usual, você vai obter essa expressão, a temperatura variando com o tempo desse jeito. Então, agora eu vou chamar T1, novamente, a água morna, T2, a água fria, né? Então, se você, antes disso, você pode conferir se esses resultados estão de acordo com a lei de resfriamento de Newton usual, uma espécie de caso particular. Então, se você fizer essa análise, você vai concluir que sim. Se você considerar que a temperatura inicial menos a temperatura do ambiente for muito menor que A sobre B, que é os coeficientes que aparecem aqui de resfriamento, se você fizer essa análise, ou se preferir, se esse Azinho for muito maior que esse termo, você conclui que essa equação diferencial aqui se transforma na equação diferencial de resfriamento de Newton usual, e a sua solução,
que é essa aqui, transforma-se também na solução que nós obtivemos na folha 1, que é a lei de resfriamento de Newton usual, perfeito? Então, chamando agora, pegando essa expressão, chamando T1 água quente e T2 água fria, você vai obter esses resultados aqui, ó, né? E aí, de novo, você vai jogar esse termo para a esquerda, esses dois, e dividir um pelo outro. Quando você fizer isso, depois de certas simplificações, você chega nessa expressão, perfeito? Então, o que você quer garantir? Eu já sei que T1, 0, é maior que T2, 0, ou seja, esse termo é maior que 1. Mas eu quero garantir que T1 seja menor que T2, ou seja, eu quero que essa razão seja menor que 1. Então, essa razão, se ela for menor que 1, eu posso garantir que T1 seja, né, menor que T2, mesmo T1 inicial sendo maior que T2 inicial. E aí, será que existe um tempo, será que existe um tal que possa garantir, né, essa afirmação aqui da esquerda? E a resposta é sim. Então, se esse cara tem que ser menor que 1, qual é a condição, qual é o tal que isso é satisfeito? Então, eu vou pegar esse termo e dizer que ele tem que ser, eu vou garantir que ele tem que ser menor que 1 e encontrar um tal que satisfaça isso. Então, esse termo aqui todo da esquerda tem que ser menor que 1, então eu vou encontrar um tal que satisfaça isso. Então, você vai isolar o tal, né? Quando você fizer aqui a análise, você vai encontrar que esse tal, existe um tal que é menor, que tem que ser menor que essa expressão. Então, dependendo dos valores da temperatura inicial, a temperatura do ambiente, o coeficiente B de resfriamento e as temperaturas, né, inicial e final de 2, existe um tal que garante isso, né, que a temperatura final de 1 tem que ser menor que a temperatura final de 2, sabendo que inicialmente a temperatura de 1 tem que ser maior que a temperatura de 2. Tá? Então, existe um tal em que T1 tem que ser menor que T2, se, né, T1 inicial for maior que T2. Então, se você pegar esse resultado aqui, né, tanto para T1 aqui em cima e para T2 e explotar um gráfico, agora você vai ver a diferença, a mudança em relação à folha anterior. Então, você plota a temperatura em função do tempo. Aqui a assíntota T0, né, TE, né, que é a temperatura do ambiente, que é 0 graus Celsius, que é o ponto de congelamento, né, quando a água se transforma em gelo, é a chamada mudança de fase, que é denominada fusão, ou uma temperatura de 273 Kelvin. Então, se você plotar aqui T1 é a temperatura da água morna. Então, veja, é o gráfico em vermelho. Então, ela chega aqui ao ponto de congelamento, né, mais rápido, né, para um dado tal, para um dado tempo, né? Enquanto que T2, né, demora mais a chegar. Então, se você escolher um A, né, e um B, um parâmetro de resfriamento do valor de 0,003 e para B 0,01, temperatura inicial de 70 graus Celsius ou 343 Kelvin, temperatura do 2 inicial de 20 ou 293 Kelvin, se você faz esse plot, o que você vai concluir exatamente o que está no gráfico aqui, ó. Inicialmente, T1, a temperatura da água morna inicial é maior que a temperatura inicial da água fria. Esse camarada é menor, mas vai chegar um tempo T igual a tal, em que essa temperatura final de 1 da água quente é menor que a temperatura final de 2. Então, esse ponto aqui, né, onde há esse cruzamento dos gráficos é o tal. Então, existe um tal que é nesse domínio aqui, um tempo maior que esse tal, em que a temperatura final de 1 é menor que a temperatura final de 2. Então, qualquer instante de tempo que você escolher aqui, você vai concluir sempre que a temperatura de 1 final é menor que a temperatura de 2 final. Mesmo, né, a água, no caso quente, inicialmente estando uma temperatura maior do que a água morna ou água fria. Tá certo? Então, essa é uma conclusão bem interessante. Esse aqui é um modelo, né, que você pode descrever, tentar descrever experimentalmente o que acontece, né, o efeito Mpemba na lei de resfriamento de Newton usual, ele não aparece. Ele é uma possibilidade, uma proposta muito simples de fazer com que esse efeito seja descrito por uma das leis muito conhecidas na física, a lei de resfriamento de Newton, é a inserção desse termo.
Quem faz essa proposta é esses dois autores, né, no artigo de 2010. Tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos.